Você já se perguntou o que significa quando alguém adormece enquanto ora? Pode parecer, simples ato de cansaço, mas a Bíblia nos revela que mesmo nesses momentos há uma mensagem espiritual profunda. No jardim de Getsêmani, Jesus encontrou seus discípulos dormindo no momento em que mais precisava deles. Ele lhes disse: "Então vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para não caírem em tentação." Mateus 26, 40 e 41. Esse trecho não mostra apenas a fragilidade humana, mas também a importância da vigilância na vida espiritual. Hoje vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Como isso pode refletir nossa relação com Deus? E o que fazer quando isso nos acontece? Será aviso, uma provação ou até mesmo uma maneira de Deus falar conosco? Prepare-se para descobrir. Você já se perguntou por que, exatamente no momento em que decide orar, seu corpo desiste e o sono domina? Não é um fenômeno isolado, nem uma simples coincidência. Muitas pessoas já viveram essa luta interna entre o desejo de buscar Deus e a fraqueza do corpo que parece se opor a isso. Talvez você mesmo tenha experimentado isso em momentos em que, com a melhor das intenções, se ajoelha para falar com o Pai, mas sem perceber, a fadiga o envolve e antes mesmo de terminar suas palavras, você já está imerso em sono profundo. Mas será que é apenas cansaço físico ou há algo mais por trás disso? Na Bíblia, encontramos um episódio que nos dá uma chave poderosa para entender esse fenômeno. No jardim de Getsêmani, na noite em que Jesus enfrentava sua hora mais sombria, ele pediu aos discípulos que vigiassem com ele. No entanto, quando voltou, encontrou-os dormindo. "Então vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Mateus 26, 40 e 41. Essas palavras ecoam através dos séculos, pois não descrevem apenas o que aconteceu naquela noite, mas revelam uma verdade profunda sobre a natureza humana e a luta espiritual em que todos estamos imersos. Adormecer enquanto se ora pode parecer simples descuido, uma consequência do cansaço diário. Mas Jesus nos alerta que há algo mais em jogo. A carne é fraca, sim, mas por que ela parece fraquejar exatamente no momento em que decidimos nos aproximar de Deus? Será que o inimigo usa o sono como uma arma para impedir que fortaleçamos nossa relação com o Criador? Ou talvez seja uma provação em que Deus nos permite ver o estado real de nosso compromisso espiritual? Desde o início dos tempos, a humanidade experimentou a tensão entre o desejo de buscar Deus e as distrações que nos afastam disso. No livro de Gênesis, vemos Adão e Eva em comunhão direta com Deus no jardim do Éden. Não havia separação nem luta entre a carne e o espírito. No entanto, após a queda, a conexão com Deus tornou-se desafio, uma batalha constante contra a natureza pecaminosa. Desde então, aproximar-se de Deus exige esforço, sacrifício e disciplina, porque o pecado trouxe consigo fraqueza e distração. É por isso que a oração é muito mais do que palavras dirigidas a Deus. É ato de guerra espiritual. Quando decidimos orar, entramos em uma conversa com o Todo-Poderoso, buscando sua direção, sua força e sua presença. Mas se a oração é tão poderosa, por que é tão difícil permanecer acordado durante ela? A resposta está na luta descrita por Paulo em Romanos 7,19. "Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço." Essa luta não se refere apenas ao pecado evidente, mas a tudo que nos impede de nos aproximarmos mais de Deus. Nesse sentido, adormecer durante a oração pode ser o reflexo de problema mais profundo. Talvez tenhamos permitido que o cansaço do mundo pese mais do que nosso desejo de buscar Deus. Talvez tenhamos caído em uma rotina de oração sem paixão, em que nossas palavras são repetitivas e vazias, e o sono se torna uma prova de nossa falta de entrega verdadeira. Ou talvez tenhamos deixado as distrações encherem tanto nossa mente durante o dia que quando chega o momento de orar, nosso corpo não tem mais forças. Mas há algo mais a considerar. Na Bíblia, o sono tem significado simbólico importante. Pode representar descanso e revelação, como quando Deus falou com José em sonho e revelou o destino do Egito, Gênesis. Mas também pode representar distração e perigo. Em Juízes 16, Sansão, o homem mais forte, caiu nas mãos de Dalila e perdeu sua força exatamente quando dormia. Seu sono não era apenas físico, era símbolo de sua falta de vigilância espiritual. Ele confiou demais, baixou a guarda e, quando acordou, era tarde demais. O mesmo pode acontecer conosco.
Se nos acostumarmos a adormecer na oração, corremos o risco de cair em uma espécie de letargia espiritual. Sem perceber, começamos a justificá-lo com o cansaço, o estresse ou a rotina diária. Mas com o tempo, isso se torna sinal de que nossa vida espiritual está enfraquecendo. Jesus não disse simplesmente aos discípulos para descansarem. Ele lhes disse para vigiarem e orarem para não caírem em tentação. O sono na oração poderia ser aviso de que estamos em perigo de cair em algo maior? Pense em todas as vezes que tentamos estabelecer tempo de oração constante e percebemos que isso se torna cada vez mais difícil. No momento em que decidimos buscar Deus com mais intensidade, surgem distrações, aparecem ocupações inesperadas. E quando finalmente conseguimos orar, o cansaço nos vence. Não é uma coincidência. A carne resiste porque não quer se submeter ao espírito. Em Gálatas 5,17, lemos: pois os desejos da carne vão contra o espírito, e os do espírito vão contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que vocês não façam o que desejariam. Se esse problema se repete em nossa vida, devemos nos perguntar: o que está acontecendo na minha relação com Deus? É físico ou há algo em mim que precisa ser despertado? A Bíblia nos chama constantemente a sermos vigilantes, a vigiarmos, a permanecermos firmes. Efésios 5,14 nos diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso não se refere apenas a despertar literal, mas a chamado para abrir os olhos espirituais e reconhecer que muitas vezes estamos dormindo na fé. O perigo de adormecer na oração não está apenas em perder alguns minutos de comunhão com Deus. É permitir que a preguiça espiritual se infiltre em nossa vida até enfraquecer nossa fé. Por isso devemos examinar nossas vidas e nos perguntar: estou realmente vigiando? Estou lutando para manter meu espírito forte ou estou cedendo à letargia espiritual? A boa notícia é que Deus não nos abandona nesse estado. Assim como Jesus despertou seus discípulos em Getsemane e lhes deu uma nova chance de estar com Ele, hoje Ele ainda nos chama a acordar. Não importa quantas vezes tenhamos adormecido, o que importa é decidir nos levantar e buscá-lo novamente com fervor. Não basta reconhecer que adormecemos. Precisamos agir. É hora de refletir. Da próxima vez que você for orar e sentir o sono te dominar, lembre-se, é mais do que cansaço. É chamado para despertar, para fortalecer sua vida espiritual, para resistir à tentação da indiferença e da rotina. Deus espera que você o busque de todo o coração, com uma paixão renovada, com um desejo autêntico. Ele está pronto para falar com você, para se revelar a você, para te fortalecer. A questão é, você estará acordado para ouvi-lo? Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele, mas os encontrou dormindo. A cena de Getsemane não é apenas episódio do passado, ela reflete a realidade espiritual de muitos. Os discípulos não eram homens comuns. Eles haviam caminhado com Jesus, ouvido seus ensinamentos, visto seus milagres. Mesmo assim, no momento mais crucial, o sono os venceu. Não foi uma coincidência, nem simples cansaço. Jesus mesmo os advertiu: vigiem e orem para não entrarem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essas palavras revelam algo profundo. Não era apenas um convite para orar. Era um aviso de que ao dormir naquele momento, algo maior estava em perigo. A Bíblia mostra que o sono em momentos de oração e batalha espiritual não é algo trivial. Em Getsemane, os discípulos não compreenderam a gravidade do que estava por vir. Seu mestre estava prestes a ser entregue, e eles, em vez de intercederem, deixaram-se vencer pela carne. Quando acordaram, era tarde demais. Judas estava lá, os soldados também. E a chance de vigiar com Jesus havia passado. Pedro, aquele que disse que nunca negaria Jesus, poucas horas depois jurou não o conhecer. O sono que precedeu a aprovação refletia seu estado interior. Ele estava convencido de sua força, mas sua carne o traiu. Esse padrão se repete nas Escrituras. Quando a vigilância enfraquece, as consequências são inevitáveis. No livro de Jonas, o profeta recebeu uma ordem clara: vá a Nínive e proclame a mensagem de Deus. Mas em vez de obedecer, ele fugiu. Enquanto o barco em que viajava era sacudido por uma tempestade, ele dormia profundamente no porão. O capitão se aproximou dele e disse: como você pode dormir? Levante-se e invoque seu Deus. Jonás 1:6. Seu sono não era apenas físico, era a prova de sua resistência à vontade de Deus. Seu coração estava endurecido, sua consciência entorpecida. Quando finalmente acordou, era tarde demais para evitar a tempestade, e ele teve que enfrentar as consequências de sua desobediência.
O sono que surge em momentos de intercessão, luta espiritual ou chamado divino não é apenas uma necessidade do corpo, é sinal de alerta. A falta de vigilância precede a queda. Jesus deixou isso claro quando falou do servo fiel e do servo negligente. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigiando. Lucas 12:37. Não se trata apenas de estar acordado fisicamente, mas de estado de alerta no espírito. Na parábola das 10 vírgenes, todas tinham lâmpadas, mas apenas 5 tinham óleo suficiente. As outras 5, quando o noivo chegou, não estavam preparadas. Elas adormeceram sem estar prontas, e quando tentaram corrigir seu erro, a porta já estava fechada. Senhor, Senhor, abre-nos, gritaram elas. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Mateus 25, 11, 12. O inimigo sabe que a vigilância espiritual é crucial. Se ele consegue adormecer o espírito de alguém, essa pessoa ficará vulnerável no momento da provação. Pedro, após sua própria queda, alertou sobre isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. A falta de vigilância abre uma porta para a tentação, o engano e a derrota. É por isso que Jesus insistiu na necessidade de permanecer acordado, preparado e fortalecido pela oração. Na Bíblia, a conexão entre o sono e a vulnerabilidade espiritual é evidente. Sansão, o homem mais forte de Israel, não foi derrotado em um campo de batalha, mas em um momento de desatenção. Dalila insistiu até que, exausto, ele revelou seu segredo. Fazendo-o dormir sobre seus joelhos, ela chamou um homem que cortou as 7 tranças de sua cabeça. Então ela começou a afligi-lo, e sua força o deixou. Juízes 16, 19. Quando ele acordou, pensou que ainda tinha seu poder, mas não era mais o mesmo. Ele não percebeu que Deus havia se afastado dele. O problema não era apenas o sono físico, mas o que ele representava. Uma perda de discernimento, de sensibilidade espiritual, de consciência do que acontecia ao seu redor. Jesus disse que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Enquanto Noé construía a arca, as pessoas continuavam suas vidas normalmente, sem prestar atenção aos sinais, sem acreditar que o julgamento se aproximava. Eles não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 39. Adormecer na oração não é apenas ato inconsciente do corpo, é reflexo do estado da alma. Pode ser sinal de que o espírito está fraco, de que a paixão pela comunhão com Deus se perdeu, de que há áreas que precisam ser fortalecidas nos momentos de maior necessidade, nos momentos em que Deus chama a uma busca mais profunda. O sono pode ser obstáculo para receber o que Ele quer dar, mas a solução não é simplesmente se esforçar para não dormir. A resposta está no que Jesus disse: vigiem e orem para não entrarem em tentação. Mateus 26, 41. Uma oração constante fortalece o espírito, desperta o discernimento, mantém a alma em alerta. Davi, em seus salmos, falava de buscar Deus ao